Pessoal, nessas últimas horas saiu novas decisões dos Estados Unidos que vão para cima do Alexandre de Moraes. Isso mesmo, o STF não estava esperando, né, que os Estados Unidos, Trump, seus advogados, senadores, deputados iam para cima do STF tão rápido assim. Para quem estava achando que não ia dar nada, está começando, meus amigos, e finalmente eles estão indo para cima de sanções, de cancelar visto e mais um tanto de coisa que eu quero mostrar pra vocês. Claro, eu só peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, pra que os brasileiros entendam o que está acontecendo no Brasil e saibam que a gente tem que retomar ainda mais a esperança, porque eles estão nos ajudando. E agora diretamente, tá? Olha só o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, meus amigos. Mais uma bomba. Senador americano endossa o pedido de sanções a Moraes e anuncia visita de delegação ao Brasil. E Elon Musk também está nessa. Calma, deixa eu ler pra você o que é que tá acontecendo que você vai ficar assim impressionado. A pressão internacional sobre o ministro Alexandre de Moraes ganhou novos capítulos nas últimas horas. O senador republicano Mike Lee, de Utah, endossou o pedido de sanções contra o magistrado brasileiro e anunciou que visitará o país com uma delegação de senadores americanos para investigar o que chamou de weaponization, que é o armamento do sistema judicial brasileiro, né? Esse poder que o STF tomou para si. Lee fez seu comentário em resposta à publicação do deputado Rich McCormick, um deputado que já estava falando sobre o assunto. Olha só, esse deputado havia solicitado formalmente a imposição, né, de sanções da lei Magnitsky contra o Moraes. Em sua declaração, o senador escreveu: um único juiz pode infligir danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando instrumentalizar o sistema judicial para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei ao Brasil com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer perguntas difíceis sobre o ministro Alexandre de Moraes e a alegada instrumentalização política do sistema judicial brasileiro. Então foi isso que ele disse. A manifestação do senador representa uma escalada significativa na crise, já que o Mike Lee é um influente membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, órgão que tem um papel fundamental na formulação, né, da política externa dos Estados Unidos. São eles que decidem sobre o que está acontecendo fora dos Estados Unidos. Claro que assim, né, decidem qual vai ser a ação dos Estados Unidos contra o que está acontecendo. O bilionário Elon Musk, que já está em disputa pública com Moraes após a suspensão do X, né, do Twitter no Brasil, também se manifestou sobre o anúncio da visita dos senadores. Musk compartilhou a publicação de Lee com um simples comentário: ótimo, bom, né? As manifestações acontecem em um momento em que há uma ação movida pelo Trump Media e pela plataforma Rumble na Justiça Federal americana, aguardando decisão liminar. O processo também argumenta que Moraes pode ser alvo de sanções financeiras por suas decisões contra empresas americanas. Então, que a gente já tá falando de cancelar o visto, né, de cancelar suas contas bancárias, reter o seu dinheiro, e também os senadores americanos que estão vindo ao Brasil, né, que vão marcar de vir para investigar o sistema judiciário, o Supremo Tribunal Federal. O que esses juízes estão fazendo agora? Eles estão desesperados, viu? Paralelamente, também hoje, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes anunciou que votará na próxima quarta-feira o projeto No Censorship on Offshore Act, que teria como efeito o cancelamento do visto americano do ministro Alexandre de Moraes, impedindo sua entrada nos Estados Unidos. O projeto é de autoria do deputado Darrell Issa, né, e da congressista Maria Salazar. Forte crítica do magistrado brasileiro. Essas ações ocorrem, né, pouco mais de uma semana após a visita do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo a Washington. Entre várias reuniões realizadas, a comitiva brasileira se encontrou, coincidentemente ou não, com o deputado McCormick, a deputada Maria Salazar, o senador Mike Lee e o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan.
A visita anunciada de uma delegação de senadores americanos ao Brasil para investigar as ações de Moraes coloca pressão adicional sobre o Supremo Tribunal Federal em um momento de crescente tensão entre o judiciário brasileiro e autoridades americanas. Caso as sanções da lei Magnitsky sejam efetivamente implementadas, Moraes poderia enfrentar o que é conhecido como pena de morte financeira, com o congelamento dos seus ativos e a impossibilidade de manter contas bancárias mesmo em instituições brasileiras, já que estas dependem do acesso ao sistema financeiro internacional. Meus amigos, a gente aqui tá o Twitter, né, do Mike Lee falando sobre a visita também, né, aqui no Brasil, respondendo o deputado que tá querendo cancelar o visto do Moraes e também, por cima, a resposta do Elon Musk. Meus amigos, nós estamos falando de cancelar os vistos. Estamos falando de uma investigação profunda do Senado americano sobre a Suprema Corte, sobre o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E outra, além de cancelar o visto, querem cancelar todo o seu sistema bancário, até em instituições brasileiras, porque, né, até as instituições brasileiras precisam do acesso financeiro internacional. Então, meus amigos, a gente está falando de a pior coisa pro Alexandre de Moraes. Tudo que ele estava temendo, ser visto como um ditador, tomar sanções não só nele, como em todo o Brasil, em todo o território brasileiro, por culpa de suas ações. Isso aqui vai dar o que falar, e meus amigos, caso for pra frente, que a gente sabe que vai. A gente ouvia desde lá de trás, ó, se Trump ganhar vai começar a mudar. Quando ele ganhou, a gente falou, ó, Trump vai começar a arrumar os Estados Unidos e já vai começar a tomar umas decisões pra cima do Moraes, pra cima do Brasil. E agora nós estamos vendo a iniciativa disso tudo. Pra quem tava achando que não ia acontecer nada, quantas pessoas vieram nos comentários, hein? Não, porque não vai acontecer nada, não, porque Trump não vai fazer nada. Meus amigos, a coisa tá ficando fake. Pra você que acha que acabou por aí, eu tenho também aqui a declaração do advogado da Rumble, né, e também de Trump. É o advogado lá que está movendo aquela ação contra o Moraes lá nos Estados Unidos. Meus amigos, olha só o que é que está acontecendo, tá? Advogado da Rumble e da Trump Média critica, né, decisão de Moraes, censura. Estão falando que o Moraes está sim censurando, um ditador do judiciário que está censurando o seu país. Olha só. Representante jurídico das plataformas Martin De Luca afirmou que pensar diferente não é crime nos Estados Unidos. O advogado Martin De Luca, que representa a plataforma de vídeos Rumble e a Trump Media Group, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em entrevista da CNN Brasil, né? Na segunda-feira, ele classificou como censura. Abre aspas. É particularmente agravante, né? Quando sabemos... Pera, deixa eu só tirar aqui o Java. Pronto. Aqui. É particularmente agravante quando sabemos que uma ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um residente norte-americano, um residente político brasileiro que mantém contas bancárias dentro dos Estados Unidos. Fecha aspas, disse aí o Luca, né? E a ordem também pede para parar o fluxo de fundo e monetização das contas para esse residente político. Meus amigos, sabe o que o Moraes estava fazendo? É inacreditável, eu sei que parece inacreditável. Ele tava simplesmente mandando e-mail sigiloso lá pra Trump, tá? Mandando pra Rumble, mandando suas decisões, né, totalmente arbitrárias pra Rumble, falando o seguinte: você vai bloquear esse perfil aqui no Brasil e também vai cancelar aí nos Estados Unidos. Não, você vai cancelar no mundo todo. Eu não quero esse cara falando. É isso que o Moraes está fazendo, meus amigos. O poder subiu tanto a cabeça do Moraes. Ele acha tanto que ele é um deus, sei lá, algum deus grego do Olímpio, algo assim, que ele acha que ele pode mandar no mundo inteiro. Olha aqui, eu não quero aquele Paulo Figueiredo, aquele Alan dos Santos falando aqui no Brasil e no mundo todo. Não quero esses caras falando. Olha só o que estava acontecendo. O advogado ainda afirmou que é um agravante o fato de esse dissidente político brasileiro e residente dos Estados Unidos já ser alvo de outra investigação do ministro.
De Luca lembrou que nos Estados Unidos não é crime pensar diferente e não existe crime em expressar uma opinião. Conforme o representante jurídico das plataformas até o momento, a Rumble não tomou medidas em resposta à decisão de Moraes. Ele destacou que a empresa não tem operações no Brasil, o que torna inviável indicar um representante local. Abre aspas. Não é um mecanismo no qual, na era digital, as empresas podem operar, disse o advogado. Você não pode contratar um representante legal em 193 países do mundo, simplesmente porque seu conteúdo se espalha pelo mundo. Isso é inaceitável. Isso que o STF pede, meus amigos, é inacreditável. Eu quero inclusive, né, mostrar um vídeo aqui dele que eu separei pra vocês. Olha só, aqui. Pegar aqui pra vocês. Ele estava dando a entrevista lá na CNN, né, falando sobre o Moraes ter cancelado o Rumble novamente aqui no Brasil, né. E aí os jornalistas da CNN fazem uma pergunta pra ele e eu quero que vocês olhem a cara dos jornalistas após a resposta. Olha aí. Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso. Olhem a resposta do advogado do Trump e do advogado, né, do Rumble. Perguntaram para ele, vocês não vão recorrer, né, sobre essa decisão do Moraes de tirar o Rumble aqui do Brasil? Vocês não vão tentar alguma coisa? Olha só a resposta dele, gente. É inacreditável. Que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Meus amigos, olha a cara que ficou. E eles dão uma pausinha, ó. Vou colocar de novo para vocês verem, olha só. Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso. É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. A carinha deles parado é inacreditável. Eles ficam tipo assim. É verdade. Tipo, não tem ninguém acima do Moraes. O Moraes é a lei. A decisão que ele toma não tem primeira instância, segunda instância, você entrar com uma defesa. Não existe. E você acha que os Estados Unidos não sabem disso? Vocês acham que todas essas iniciativas são à toa? Que eles estão vindo pro Brasil, vamos ver o que tá acontecendo, vamos ver se é verdade? O advogado Trump vem aqui no Brasil e fala, meus amigos, pra quem que a gente vai recorrer? Aqui no Brasil só tem uma lei, a lei de Alexandre. E acabou. Eles sabem da ditadura judiciária que a gente vive. Não se enganem. Não acham que eles são bobos. Eles sabem muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Sobre, né, que ele estava falando. Decisão de Moraes e exigências legais. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Rumble indique um representante no Brasil em 48 horas, conforme o ordenamento jurídico brasileiro. A lei exige que empresas que administram serviços da internet no Brasil tenham sede no território nacional e cumpram decisões judiciais sobre a remoção de conteúdo ilícito. Então, né, em vários países democráticos não tem essa de representante legal, até porque é inviável para a empresa, né? Como vai contratar um representante só porque, em vários países, né, em mais de 200 países, só porque o nosso conteúdo viraliza. O conteúdo que tá na internet, ela vai pro mundo todo. Não tem como. A gente é uma rede social de vídeos, de streaming, né? A pessoa posta vídeo, fala o que quiser. Não, claro que não é fala o que quiser, né, gente? Tem lá, sim, as diretrizes, o que pode, o que não pode, discurso de ódio. A gente sabe o que é discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Eu vim aqui desejar a morte, mandar matar o Alexandre de Moraes, falar que ele é isso, que ele é aquilo, xingar a pessoa dele. Isso é discurso de ódio. Mas eu vim aqui falar, olha aqui, isso que o Alexandre de Moraes é como um ditador, ele está censurando, ele está acabando com a liberdade no Brasil. Isso é uma opinião. Isso é um cidadão do Brasil ou de qualquer lugar do mundo apenas dando a sua opinião, discordando de uma autoridade pública. Mas para os iluministros, deuses gregos do Olímpio aqui do Brasil, isso é crime e eles têm que ter uma pessoa aqui para derrubar esse tipo de conteúdo. O que eu queria trazer aqui nessa matéria é que é o seguinte, a gente sabe por que o STF está fazendo tudo isso. Por quê? Eles viram que chegou um homem em 2018 que fez o povo brasileiro primeiramente acordar. Porque antes eles dominavam tudo, né? Eles eram a oposição,
a oposição, eles eram a direita, eles eram a esquerda, todos os casos escandalosos de corrupção, eles iam lá depois, ia cancelava, solta seus amiguinhos, tudo acontece do jeito deles. Aí chega um cara e vai lá e mostra toda a verdade. Mostrando toda a verdade para o povo brasileiro, ele consegue se eleger presidente da república. E chegando na presidência da república, ele simplesmente quase derruba esse sistema. Ele escancara arbitrariedade atrás de arbitrariedade, né? Coisa errada atrás de coisa errada, corrupção atrás de corrupção. Mostrou que se segurar a chave do cofre, se segurar o dinheiro do povo, consegue sim fazer o país andar pra frente, melhorar a vida do povo brasileiro, e tudo fora daquelas narrativas que eles criaram. Então, eles tiveram que partir pro tudo ou nada, para que eles possam continuar mantendo suas mordomias, né? Todos os seus auxílios que eles têm ali, a tudo, paletó, carro, gasolina, médico. Além deles ganharem muito dinheiro, eles não precisam gastar com nada. E tem carro blindado, tem comida de grande porte, vinho mais caros do mundo, segurança. Meus amigos, eles querem manter essa vida. Então eles vão tirar todos que estão ali, eles vão tirar do jogo, né? Aqueles que tentarem acabar com isso, vão sair fora. E a gente sabe que eles fizeram isso também. Por quê? Porque o Lula é o cara que mantinha tudo isso, é o cara que, vamos dizer assim, criou tudo isso. Ele, né, emparelhou o sistema a favor dele para poder fazer isso. Então, eles fizeram isso tudo para reconduzir o Lula e continuarem livres e leves, soltos, fazendo o que quiserem no nosso Brasil. Mas o povo brasileiro está acordando e eu queria muito mostrar esse vídeo para vocês, né? O Lula segue, mesmo com toda essa narrativa de golpe, com tudo isso que eles estão tentando fazer, que o Bolsonaro é o grande vilão, ele é o grande golpista que quase destruiu o Brasil. Mesmo fazendo tudo isso, o Lula continua sendo a pessoa mais odiada e mais rejeitada no Brasil. O povo brasileiro está acordando, olha aí. Mal começa essa semana e Lula e seu governo levam mais uma paulada. E, gente, é uma sequência que não acaba mais. Semana passada, eles tiveram aquele relampejo de esperança. Quando saiu a denúncia fraudulenta do Bolsonaro, eles acharam assim, não, pelo menos agora a gente vai conseguir respirar. Agora a gente consegue botar o nariz para fora d'água, né? Porque a atenção vai pro Bolsonaro. Não deu certo. A população não acreditou na denúncia e começa a segunda-feira com algumas notícias muito ruins para esse governo. Sidônio tá lá trabalhando a todo vapor para tentar diminuir a rejeição do Lula, depois daquela pesquisa do Datafolha que saiu. Aí começa a semana com isso aqui, ó. Paraná Pesquisas. Bom, se você somar ótima e boa a aprovação do Lula, né? Tá com 28,8%. Lembra? Quando fica abaixo de 30%, o cidadão está inelegível. Lula está inelegível pela opinião pública. E ruim e péssima 45%. Mas o que chamou atenção? O péssima tá 35%, gente. E quando pergunta se você aprova ou desaprova o governo, desaprova 55%, aprova 42%. Meus amigos, isso aqui são 13 pontos de diferença. Exatamente o número do Lula, né? 13 pontos de diferença entre o aprova e o desaprova. Aí a parte que mais chamou atenção nessa pesquisa é quando você olha aqui na questão, quando você segmenta, né, as perguntas. Aqui, ó, cadê? Aqui. Os jovens são os que mais rejeitam Lula, tá vendo? 62% das pessoas entre 25 e 34 anos desaprova o governo, cara. E não só isso. Os católicos, pela primeira vez nós temos mais católicos rejeitando do que aprovando o governo. Entre os evangélicos é mais que o dobro a rejeição, né? Os evangélicos rejeita mesmo. Agora, vamos lá, olha só, o que na questão de escolaridade, o ensino superior é o que mais rejeita o Lula, quase o dobro também. Isso aqui é terrível, tá? Mas espera aí, que a bomba não é só essa. Como se já não fosse ruim o bastante o fato dessa pesquisa ter saído, mostrando que o Lula acabou. Sai uma pesquisa sobre a Janja. Criticada dentro e fora do governo, Janja vira alvo da oposição e popularidade desaba em pesquisas. Vamos ver a popularidade da Janja? Tá aqui, ó. Olha que loucura isso aqui. Vou aumentar para você. Olha isso aqui. Em outubro, era 40% negativo, 48% positivo. Agora, em janeiro, nós já temos 58% negativo e 32% positivo. Olha a loucura. Olha como que mudou isso aqui.
em 2 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em 3 meses, olha a diferença que nós estamos vendo aqui agora, gente. Essa é a Janja, tá? Mas calma, será que o Lula vai fazer alguma coisa para resolver esse problema? Não. Vou te mostrar como é que tá ficando cada vez pior a situação do cara. Isso aqui é impressionante. Essa semana pro Lula é mais uma daquelas semanas que ele gostaria que não acontecesse. Bom, vou aumentar aqui. Lula perde engajamento nas redes para Bolsonaro, Michele e Marçal, certo? Falei isso ontem. Tem mais aqui, ó. Aí o que o Sidônio decide fazer? Cara, Sidônio, ele veio para salvar o Brasil. Sidônio precifica gafes de Lula e quer que ele siga falando mais. Então o Lula, tá? Que 62% da população acha que ele nem sequer deveria ser candidato. Isso tudo por causa das falas dele. O nosso querido, amado Sidônio fala que o Lula tem que continuar falando e falar mais. Sendo que foram justamente as gafes... Aqui estão as gafes do Lula aqui, ó. Foram justamente essas gafes do Lula, essas merdas que ele fala, alguns exemplos aqui, né? Que fez com que a rejeição dele aumentasse tanto. Então agora nós temos uma situação onde o Lula só não é o número 1 de rejeição no Brasil, porque a Janja é a número 1. O casal mais rejeitado da história da democracia brasileira. Meus amigos, a verdade é essa. Eles fizeram todo um plano desde lá de trás para aparelhar toda a política brasileira e fazerem o que bem quiserem. Eles estão acima da lei, eles controlam, né, eu acho, pelo tudo que indicia, né, o que indica as decisões do Supremo Tribunal Federal de soltar ladrão, de soltar droga, de soltar chefe de facção criminosa. Pra mim, eles comandam o tráfico, né, a vida dos bandidos, afrouxam leis pra causar insegurança no Brasil. Eles fazem tudo errado, tudo pra continuar mantendo o quê? A sua forma de governar. Porque se você deixa o povo preocupado com comida, deixa o povo preocupado com a segurança no Brasil, enfim, um tanto de narrativa na cabeça deles que aquele lá deu um golpe, que fez isso, aquilo. Eles criaram todo um cenário no Brasil pra tentar deixar feio pro lado da direita, e a verdade é que os Estados Unidos está vendo tudo que está acontecendo no judiciário brasileiro, na censura imposta no Brasil, e estão vindo para cima do ministro Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. Fizeram de tudo para colocar o Lula no poder e fazer com que ele fosse bem visto e colocar o Bolsonaro como o grande vilão. Desculpa, para que Lula volte a ser, né, a salvação do Brasil e o Bolsonaro seja o grande vilão. Não deu certo. O povo brasileiro está acordando dia após dia e cada vez mais a desaprovação do Lula aumenta. Então deu tudo errado no plano deles. Eles podem estar no poder agora. Eles podem estar fazendo o que quiserem agora. Eles podem vir aqui e mandar prender eu, mandar prender você, mandar prender mais pessoas que estão aí se manifestando, que estão indo contra esse governo. Eles podem fazer isso. Mas isso que começou lá nos Estados Unidos e essa desaprovação do povo, que já começou também a crescer, é uma coisa que iniciou para não voltar mais atrás. A internet fascista extremista, a internet foi uma coisa que veio também para ficar. Pode derrubar rede social, pode criar outra rede social, vai ter pessoas na rede fazendo vídeos, criticando, indo contra o que está acontecendo, lutando pela liberdade. Nós viemos para ficar, os Estados Unidos veio para pressionar, veio para ir contra tudo o que está acontecendo, e a gente precisa se juntar pra gente conseguir recuperar o nosso Brasil. Por isso que eu peço pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, sobre tudo que tá acontecendo, sobre as novas decisões dos Estados Unidos contra a Suprema Corte, sobre a desaprovação do Lula, sobre o brasileiro acordando finalmente. De tanta gente faz o L lá no mercado, o pessoal está acordando. A gente precisa continuar lutando pelo nosso Brasil, tá ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.